Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui, depois de uma semana, pra falar sobre uma série ótima que eu adoro, que eu falei pra vocês que eu ia falar, que era The Originals. Então vamos falar de The Originals hoje. E antes, gente, desculpa, parece tremer aqui, bati um negócio aqui. E antes de começar, eu quero dizer pra você que ainda não é inscrito no meu canal, que caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho para receber notificações de quando chegar mais vídeos, ok? Não se esqueçam, se você chegou agora, se inscreva no canal. Então, hoje eu vou vir falar sobre The Originals e algumas coisas que eu gostei, algumas coisas que eu não gostei. Não sei se eu não gostei. Enfim, gente, eu não tenho roteiro, entendeu? Eu só saio falando, como vocês já devem ter percebido. Enfim, vou falar de personagem, vou falar de algumas coisas, etc, etc. E é isso aí que vocês vão ver. Então, galera, sem mais delongas, roda a vinheta. Então, gente, The Originals é uma série muito boa, tá? Eu vi ela há pouco tempo, deve ter um mês, terminei ela. Deve ter quase um mês. Deve ter quase um mês que eu terminei de ver. Enfim, ela é meio que um spin-off. Não é meio, não. É um spin-off de The Vampire Diaries. E, bom, só que com a família original, né? Que é uma família top. Os Michelson, amo de paixão. Enfim, vamos lá. Vamos começar com a primeiro episódio, que é eles voltando para Nova Orleans. E aí aparece a Hailey, grávida, né? E aí a Hailey tava grávida do Klaus. E aí o Klaus, de primeira, não gostou muito da ideia, porque o Klaus, né? Então, enfim. Ele não gostou muito da ideia no começo, aí teve todo aquele enrolo, toda aquela chatice, enfim. O Elijah, como bom irmão, conseguiu convencê-lo que seria bom pra ele ter esse bebê e que seria como alguém pra continuar o seu reinado, que ele queria ser o rei de Nova Orleans, né? Claro, sempre quis ser o rei de Nova Orleans. Então, alguém pra continuar o seu reinado. Então, ele parou pra pensar e aceitou. Aceitou ter esse filho. E aí começou o enredo da história, né? Bom, os Michelson são uma família muito antiga de vampiros, né? Eles são os primeiros vampiros criados pela... Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela também, gente. Esqueci o nome de muita gente ali. A Esther, a mãe deles, a bruxa original, no caso. Ela criou eles por causa pra eles se defenderem, né? Acho que foi mais pra se defender. Ela queria uma família mais forte, enfim. Por causa, depois que o filho dela, o menorzinho, foi atacado pelos lobos. Aí, enfim, foi mais ou menos essa história. E aí o Klaus se tornou o que ele é por causa do Michael, que é o pai deles, né? Só que ele não é o pai do Klaus. E assim, ele sempre teve essa coisa a mais com o Klaus, né? E depois que ele descobriu que o Klaus não era o filho dele, ele começou a pegar meio que um ranço, né? Do Klaus. E aí começou a seguir eles, caçar eles. Que ele acabou virando um vampiro que caça vampiros, né? Então ele caçou eles por vários e vários anos, séculos, enfim. Foi caçando, caçando, caçando. E ele só fugindo, 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 fugindo. E o Klaus foi se tornando essa pessoa que ele é, por muitas coisas que aconteceram. Eu admito que The Originals é uma série mais pesada. Ela é muito mais pesada. Admito que eu não sou fácil de tomar susto em quesito filmes e séries. E tem algumas cenas que realmente me deram alguns sustos. É tipo terror mesmo, tá ligado? Quando chega um suspense, assim. Então, assim, no começo ela é bem pesada, mas depois ela vai sendo mais leve. Então, assim, pra você que se assusta fácil,
Eu, eu admito que a primeira temporada é um pouco mais pesada do que o resto das outras temporadas. Enfim, ah, aconteceu várias coisas, né, que levaram todo mundo a ser como é que é. E assim, um dos personagens que eu gosto muito é a Rebecca. Eu acho que a primeira temporada, ela apareceu. A primeira temporada ela apareceu bastante, mas da segunda em diante ela começou a aparecer muito pouco, o que me deixou meio chateada, porque eu gosto muito da Rebecca e queria que ela participasse mais da série, enfim. Ela é uma personagem que no começo você vai falar, nossa, que mulher chata. Mas depois você vai ver que ela é uma mulher muito legal e que agrega muito na série, né? E, bom, ela cuidou muito da Hope, que é a filha do Klaus. Quando porque muitas pessoas queriam matar a Hope porque ela era considerada a pessoa que ia destruir tudo, né? E aí muita gente queria vê-la morta e aí eles fingiram uma morte da Hope pra poder fazer ela se livrar disso, enfim. E aí o Klaus deu a Hope pra ficar com a Rebecca, já que a Rebecca tinha ido pra longe, né? E aí ela ficou com a Hope. Ela passou 8 meses com a Hope. E aí depois ela voltou, porque a Esther tinha voltado. E aí, tipo assim, na verdade, a Esther não queria que a Hope vivesse, mas por causa da Dália, por causa que a Hope seria a primogênita do Klaus, né? E, bom, a história é que, como a Esther não podia engravidar e ela e a Dália eram bruxas, a Dália fez um acordo com ela, porque, tipo assim, a Dália ficou bem chateada porque a Esther largou ela pra ficar com o Michael. E aí, não sei se foi meio que uma vingança, ela fez isso, então ela falou que ela ajudaria sim a Esther ter filhos, mas ela falou que ia pagar, ela ia cobrar um preço. E aí ela cobrou esse preço e falou que todo o primogênito da linhagem Michelson iria sofrer com isso, né? E também, eu acho que foi um desses motivos pra ela também ter criado eles como vampiros, porque isso também ocasionaria deles não ter filhos, né? Eu não sei se isso faz uma lógica, mas eu acho que não. Mas enfim, acabou que ocasionou que eles não tiveram filhos. Só que o Klaus, ele não é filho do Michael. Então, como ele era filho de um lobo, acabou que ele se tornou um híbrido depois que ele ativou e tudo tal. Sendo que aí depois eles fizeram uma magia pra poder prender esse lado lobo do Klaus, enfim, ele só continuou como vampiro. E aí ele tinha ido pra Mystic Falls, né, atrás da... Primeiro ele foi atrás da duplicata Petrova, que era a Catherine. E aí, porque ele precisava do sangue da duplicata pra poder se livrar da, é, da parte da magia que prendia ele como lobo. E aí ele também queria criar híbridos, né? E aí ele foi atrás da Catherine e etc. Só que a Catherine, ela mais inteligente como é que era, né? Ela sabia da existência dos vampiros e papapá, papapá. E aí ela acabou tomando o sangue de vampiro, aí se matou. E aí depois começou a fugir muito do Klaus, né? Enfim, e aí ele tinha ido pra Mystic Falls atrás do sangue da Helena e todo o rolê aconteceu, enfim. Vamos lá ver, antes de eu falar pra vocês, eu aconselho a ver vocês verem The Vampire Diaries, depois The Originals, depois Legacy, se vocês quiserem ver. Enfim, fica no particular de vocês. E aí, a Steph ficou com esse medo, né? Medo assim, entre aspas, né? Porque não sei por que a Esther tava com tanto medo assim, né? Enfim. Aí a Dália tinha pegado a Freya, da Esther, que foi a primogênita. E aí teve todo esse rolê. E aí a Esther porque queria a Hope morta pra eles não passarem por isso que ela tava passando. Que ela passou. Né? Diz ela, né? Agora se era, eu já não sei. E aí eles fizeram toda essa coisa. Só que o Finn,
ele, depois de um tempo, ele foi... Com tudo que aconteceu, né? Ele foi calculando as coisas e chegou ao ponto de descobrir que a Hope estava viva. E nisso tudo também estava chegando a chegada da Freya. A Freya, ela ficou num lugar onde bruxas ficaram presas por culpa do Cole. Porque o Cole, ele... Na verdade, ele chegou a conhecer a Freya, só que ele não sabia que a Freya era irmã dele. Enfim, era um lugar onde ficavam as bruxas, ele acabou prendendo as bruxas lá, enfim. E a Freya acabou ficando lá, e as bruxas eram tratadas como loucas, né? Era como se fosse um hospício ali, né? Enfim, a Freya ficou lá por bastante tempo. E aí, quando a Rebecca foi pra lá, porque a Rebecca acabou mudando de corpo, né? E aí ela ficou lá. O Cole que acabou fazendo isso, né? O Cole fez uma grande merda, o Cole fazendo merda sempre. E aí acabou que ela foi parar nesse negócio, aí ela conheceu a Freya e etc. E depois a Freya chegou pra abalar, porque a Freya, eu amo a Freya demais, gente, eu amo demais a Freya. E aí chegou pra abalar tudo, e aí, enfim, aí depois a Hope já tinha voltado, aí ficou mais com o Klaus e com a Hayley, e aí começou a história, começou a pegar um pouquinho de fogo a mais, né? Bom, a Freya é uma personagem que eu de começo amei. Assim, de cara eu falei, amo a Freya. Ela é uma bruxa top, top demais. Ela é uma das bruxas mais fortes que eu já conheci. Assim, pelo menos nesse universo de The Vampire Diaries. Na minha lista tá de Dahlia, Freya, Bonnie. Assim, de bruxas que eu acho mais poderosas. Enfim, a Freya contou a história dela e tentou fazer com que os irmãos acreditassem, porque era a história verdadeira. Só que o Klaus ficou com o pé atrás, entendeu? O Klaus foi o primeiro a ficar com o pé atrás. Ele acreditava, mas ao mesmo tempo ele não acreditava. Né? Ficou com todo esse pé atrás. O Elijah acreditou de cara. Não de cara, mas ele queria acreditar, então ele acreditou. E aí ele começou a ajudar a Freya, e a Freya tava ajudando eles com tudo e tudo mais. E aí foi assim, né, que tudo foi acontecendo, aí a Hope ficou com eles, e aí, mas continuava a gente vendo e querendo matá-la, e depois parou com isso, e aí as pessoas queriam, começou a vir pessoas com vingança ao Klaus, e aí, porque, tipo assim, se eles morressem, a linhagem toda deles morreriam. E quando os vampiros descobriram isso, depois da linhagem, acho que foi a linhagem do Cole que morreu, eles vieram em busca de proteger os originais, né? Mas eles queriam prender os originais para eles não saírem e não acabarem sendo mortos e a linhagem morrer. Sendo que eles já tinham. A Aya tinha um plano, eu acho que pra acabar com a ligação deles, né? Alguma coisa assim. Mas a Davina também já vinha com esse plano de querer acabar com a ligação por causa que ela queria, porque queria matar o Klaus. Só que mas se ela matasse o Klaus, ela matava o Marcel e o. Acho esse nome dele de novo. O Josh. E matava o Josh. Então, assim, ela tentava pra tirar essa ligação deles, enfim. Aí, né, aconteceu todo esse negócio de acabar com a ligação. Mas aí, eles queriam acabar com a ligação do Elijah e do Klaus. Sendo que acabou acontecendo uma coisa lá que só conseguiu tirar a do Klaus. A ligação do Klaus. E aí, muita gente veio querendo matar o Klaus e etc. E o Elijah tava sempre salvando ele, né? Na verdade, o dilema do Elijah era porque ele queria que o irmão tivesse uma redenção. No começo ele achou que o Marcel seria a redenção do Klaus, mas aconteceu várias coisas e acabou que não isso aconteceu, e a Hope foi a redenção do Klaus, e depois que a Hope nasceu, ele lutou porque lutou por ela. E ele parou de ser aquela pessoa tão má que ele era e se tornou uma pessoa mais de boas, né, como posso dizer. E aí ele tava fazendo de tudo pra proteger a Hope. E depois, acho que é a quinta temporada, né? A quinta temporada, a última temporada. É, cara, assim, de cara eu não gostei muito da Hope na quinta temporada, porque ela era tipo assim, ela era muito mimada e, enfim, não gostei muito. Tipo assim, porque em Legacy ela é totalmente diferente do que ela é em The Originals, então assim, é...
E aí ela acabou, fez um híbrido, né? O, eu esqueci, eu não lembro o nome dele. Enfim, que ele era dos crescentes, né? Da matilha. E aí ele queria virar híbrido e aí a Hope vendeu o sangue dela. Mas só que ela não pensou muito nas consequências dos atos, enfim. Por isso que agora a Hope pensa tanto nas consequências do que ela faz antes de fazer. Às vezes não tanto, né? Porque percebe-se quando ela põe uma livor. Mas enfim. Aí aconteceu isso tudo. E aí a Hope amadureceu bastante, né? Os pais dela morreram. O Chloe. Não, primeiro morreu a Hailey por causa de uma idiotice da Hope. Porque ela sequestrou a mãe, porque eles estavam com esse negócio da Hollow. A Hope tava com a Hollow quando era pequena. E eles dividiram a Hollow entre os quatro originais, enfim. E aí eles tiveram que sumir, tiveram que ficar separados, senão ia acontecer um desastre grande. Enfim. E a Hope, pra trazer o pai de volta, ela começou a querer juntar. Ela coisou ele, coisou a mãe, sequestrou a mãe, e aí aconteceu isso tudo. Aí, tipo assim, ela sequestrou a mãe, mas ela sabia onde ela tinha colocado, e depois a Hailey sumiu, e aí ela tinha sido sequestrada por uma vampira que não queria que os híbridos vivessem por causa do que aconteceu com uma vampira. Na verdade, foi mais um preconceito dela com os híbridos do que por causa que mataram uma vampira do que aquele garoto que se tornou híbrido matou a vampira, né? E aí aconteceu isso tudo. E aí a Hailey acabou morta. A Hope se sentiu muito, muito culpada por tudo. E ela se sente muito culpada até hoje pela morte da mãe e tanto pela morte do pai. Porque o Klaus, no final da série, se matou porque ele queria. Ele ficou com a Hollow dentro dele, então. Com toda a Hollow dentro dele, então ele tinha que dar um jeito de salvar todo mundo. Então, isso foi um ato muito, muito heróico dele. Eu achei isso muito fofo da parte do Klaus, né? Então, assim, o que eu tenho pra dizer de The Originals é que The Originals é muito bom. E é muito mais forte, cenas mais fortes do que em The Vampire Diaries, né? E Legacy também, mas Legacy em comparado às duas, enfim. Meus personagens favoritos são Freya, Klaus. Todos os originais são meus favoritos, menos o Finn. Finn, não gosto do Finn de jeito nenhum. Qual razoável. Qual tá no razoável. Então, assim, um casal que eu shippo muito é a Freya e a Killing. Nossa, eu shippo demais, tipo, a história delas. Enfim, foi tudo muito lindo. Enfim, gente, o vídeo está bem grande, então eu vou parar por aqui, porque eu também já disse tudo que eu tinha pra dizer. E é isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, dá uma curtida pra saber que vocês estão gostando dos meus conteúdos e compartilhe com seu amiguinho que gosta do universo de The Vampire Diaries. E é isso. Um beijão e até a próxima, galera.